Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus nos faz uma exortação através desse diálogo que ele mesmo teve com Pedro. Primeiramente, Jesus vai perguntar a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Essa pergunta é fundamental para a missão que Pedro iria realizar. Mas essa pergunta também é uma pergunta que serve para cada um de nós. Porque Jesus aqui, ele pergunta se Pedro o amava mais do que a todos aqueles outros que ali estavam. Ou seja, se Pedro realmente ele estava seguindo a Jesus Cristo por amor de Jesus Cristo ou porque ele era o líder daqueles outros discípulos, porque ele estava à frente daqueles outros discípulos. Se realmente ele seguia por Deus ou seguia por um status, por um cargo que ele tinha. Essa pergunta ela é fundamental para cada um de nós, porque nós precisamos aprender a responder sobre as motivações que nos levam a seguir a Jesus Cristo, que não pode ser por nada além do próprio Cristo. Porque se a gente ama, se a gente tem apego a alguma outra coisa, a mais do que Jesus, nós não vamos cumprir a nossa missão. E aí nós podemos nos apegar à nossa própria vontade, à nossa própria vida, ou a pessoas, a cargos, a status, poder e muitas outras coisas que muitas vezes vão motivando a nossa busca e fazendo com que a gente viva uma vida mercenária. Por isso que Jesus ele faz essa pergunta a Pedro, porque ele não pode seguir a não ser que seja por um único motivo, que é a pessoa do próprio Cristo. E é interessante que Jesus Cristo vai fazer essa pergunta 3 vezes. E é claro que essas 3 vezes elas também representam como que o perdão das 3 negações que Pedro realiza. Por isso que Jesus Cristo aqui ele manifesta a sua misericórdia, o seu perdão para os pecados, aquilo que é a obra de aliança, de restauração da unidade entre Deus e o homem. Aqui Jesus ele mostra que ele está sempre disposto a perdoar. Veja que Jesus funda a igreja sob Pedro. E se nós olharmos bem no Sagrado Evangelho, depois que Pedro recebe as chaves do reino dos céus e o comando da igreja, a autoridade do próprio Cristo, nós vamos ver que ele vai negar, ele vai
se dispersar do caminho, com medo da morte. Por isso que nós vemos aqui Jesus Cristo, ele não desiste de continuar confiando em Pedro, porque aquela missão que ele deu a Pedro, ele não contradiz aquela missão, porque Deus não se contradiz. Uma vez que Deus realizou a sua vontade, ele não contradiz aquela vontade, mas ele vai perseverar naquilo para que aquela vontade se realize. É isso que Jesus Cristo faz com Pedro. Por isso que Jesus ele pergunta por 3 vezes, como que dando o tríplice perdão das negações de Pedro, das 3 negações. Aqui também nós vemos algo muito belo, que o nosso texto traduzido ele não mostra, mas no texto grego nós vamos ver que aqui há um jogo de palavras. Jesus pergunta a Pedro, se tu me amas mais do que a estes, Jesus usa o termo ágape, que é um amor de entrega, um amor de sacrifício. E Pedro, ele responde, tu sabes que eu te amo. E Pedro usa o termo filia, que é o amor de amizade. Ou seja, Pedro já havia negado e ele tem medo de falar que ama Jesus Cristo com um amor ágape, esse amor de entrega, porque ele sabia que poderia negar a Jesus Cristo mais uma vez. E é por isso que ele mantém-se ali daquela forma, com receio de realmente dar o seu sim total, porque ele, consciente das suas limitações, das suas fraquezas, ele tinha essa certeza que poderia ainda negar a Jesus Cristo. Mas veja que Jesus, nas 2 primeiras vezes, pergunta se Pedro ama com amor ágape. Pedro sempre responde com amor filia. E na 3ª vez, Jesus pergunta se Pedro o ama com amor filia. E Pedro, ele corresponde e diz que tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, com esse amor de amizade. Aqui nós vemos algo muito belo. Jesus, ele se rebaixa, porque Jesus, ele não quer aquilo que nós não podemos dar. Por isso que ele vai nos conduzindo num caminho de autoconhecimento, para que nós possamos ter consciência daquilo que realmente nós podemos dar a ele. Porque Jesus, ele não quer aquilo que nós não temos, mas ele quer unicamente aquilo que nós podemos dar com generosidade de todo o nosso coração. E é esse caminho que nós precisamos fazer sempre. É isso que nós precisamos aprender a viver no caminho. Essa realidade onde Jesus Cristo, ele se rebaixa, ele quer aquilo que nós podemos dar. É claro que isso também não significa que nós vamos acomodar numa vida mais ou menos, porque Jesus Cristo, ele continua confiando em nós, porque ele sabe o quanto nós podemos ser. Ele sabe o quanto nós podemos crescer e por isso que nós precisamos continuar amando, correspondendo, se comprometendo com o próprio Cristo, para que um dia assim possamos realmente amar a Cristo com um amor ágape. Por isso que depois, na última parte do Evangelho, Jesus ele vai dizer e vai profetizar, dizendo: em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Aqui Jesus ele vai predizer a morte que como que Pedro ia glorificar a Deus com o amor ágape, que era assim, ser crucificado, morrer pelo mesmo instrumento do seu mestre. Por isso que nós vemos que a vida cristã, o discipulado de Cristo, é um discipulado onde nós somos levados e conduzidos a um amadurecimento da nossa forma de amar,
um amadurecimento do nosso autoconhecimento, da consciência de si mesmo. E é claro, esse amadurecimento de comprometimento com o próprio Deus, porque nós o seguimos não por poder, nem por prazer e nem por ter coisas, mas seguimos a Deus por Ele mesmo, porque Ele é sim aquele que nos completa a nossa alma, aquele que preenche o nosso interior e nos torna cada vez mais plenos, felizes e realizados. Mas para isso Deus ele quer um caminho, fazer conosco um caminho de crescimento, um itinerário espiritual onde nós vamos com Ele seguindo esses passos para que um dia possamos alcançar a bem-aventurança eterna e assim possamos glorificar a Deus com esse amor ágape, esse amor de entrega, de sacrifício, esse amor total de oblação, onde nós nos damos todo inteiros com generosidade e com liberalidade para a salvação nossa e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.